Qual o tempo adequado para uma aula de danças tradicionais gaúchas? Meu nome é Tony Pereira, eu sou professor de Educação Física e trabalho com danças tradicionais gaúchas. O vídeo de hoje é uma sugestão do meu amigo Guilherme. Ele pediu para que nós conversássemos um pouquinho sobre o tempo adequado para uma aula de danças tradicionais gaúchas. Nós não encontramos muita literatura que traga uma descrição, uma comprovação científica sobre o tempo de duração de uma aula de danças gaúchas tradicionais. O que nós encontramos é bastante literatura falando da dança em geral. A aula normalmente, a aula de dança em específico, ela se divide em 3 fases. Aquecimento, parte específica, esfriamento ou volta calma, porque para mim eu acredito que todas as partes são importantes e todas elas são principais. Eu também não costumo fazer, por exemplo, no aquecimento, exercícios que não sejam relacionados à dança. Eu prefiro trabalhar a aula como um método de sessão, do aquecimento ao volta calma, com exercícios ou educativos que se interajam entre si, transformando a dança de uma forma dinâmica. Outra dica que eu dou para você é trabalhar por faixa etária. Normalmente a gente tem crianças, jovens, adultos e idosos. Nós usamos a nomenclatura dos CTGs como pré-mirim, mirim, juvenil, adulto, veterano e xiru. Dividindo ela por faixas etárias, você vai ter uma facilitação do seu trabalho. Outra coisa também, uma sugestão minha, que você divida a sua aula em classe de iniciante, intermediário e avançado. Dividindo dessa forma, você vai ter uma condição maior de atender aquelas pessoas que são iniciantes, por exemplo, dando educativos para elas que sejam adequados e que ajudem ela no seu desenvolvimento. A duração de cada fase da aula. Normalmente o aquecimento dura de 6 a 10 minutos. Outros autores preconizam em torno de 5 a 10 minutos, mais ou menos esse tempo, tá? E eu aconselho você a usar durante o aquecimento já exercícios, de intensidade moderada, baixa intensidade, preparando o corpo para outra fase, mas que seja relacionado à dança. A parte específica dura em torno de 30 a 45 minutos, que é a aula propriamente dita, onde você vai trabalhar a dança como um todo, certo? E nessa parte você vai corrigir mais, vai dar outras dicas para o aluno, vai corrigir os erros, vai tentar manter ele motivado. O volta calma e esfriamento vai depender o tempo de duração da fase anterior, da fase específica, certo? Se ela foi uma fase mais intensa, nós precisamos de um tempo maior para nós realizarmos o volta calma, mas ele dura em média de 5 a 10 minutos, certo? Cuidados importantes. Sempre que você trabalhar com criança, tenha cuidado. A criança necessita de cuidados em específico, certo? A criança não é um adulto em miniatura. É difícil da gente passar isso para os pais, mas a criança não deve ser trabalhada mais do que 1 hora. E eu sei que nós, em período de competição, trabalhamos bem mais do que isso. Mas tenha cuidado, criança, como eu disse, não é um adulto em miniatura. Espero que eu tenha ajudado você. Fica a dica aí, se curtiu, dá um curte aí, um grande abraço e fala aí, professor.